queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado em escatologia. E hoje nós chegamos na lição de número 3. E a lição de número 3 ela tem como título Esperando a Volta de Jesus, esperando a volta do nosso Messias. E a leitura bíblica em classe se encontra no livro de Mateus, capítulo 24, do verso 42 ao verso 46, tá? São poucos versos, faça a leitura deles. Mateus, capítulo 24, do verso 42 ao 46, né? Semana passada eu pedi para que lesse todo o capítulo, você já fez essa leitura, agora retoma a leitura dos versos 42 ao 46, tá? E hoje nós temos um objetivo. Qual é o objetivo geral da nossa lição, da Escola Bíblica Dominical, da nossa terceira aula? É compreender que a volta do Messias, que a volta de Jesus, ela é uma volta iminente. O que é uma volta iminente? A qualquer momento. A qualquer hora ele vai voltar. É isso que nós temos que ter na nossa mente nessa terceira aula. É que a volta dele é iminente, a qualquer momento pode acontecer. Ok? Eu queria mandar somente um abraço carinhoso, tá? E parabenizar ao pastor Natalino Neves, né? Ele é o mais novo comentarista das Assembleias de Deus, da Casa Publicadora, da Casa CPAD, a qual eu tenho um carinho muito especial pela Casa Publicadora CPAD, uma das maiores casas deste Brasil, que tem feito os livros publicados, livros maravilhosos. E o nosso pastor, ele é o mais novo comentarista. No primeiro trimestre agora de 2016, ele está comentando as lições dos jovens, né? Fez uma obra belíssima, né? A carta aos Romanos. Eu fiquei muito feliz, pastor, por você ter mencionado alguns companheiros que também ministra aulas. O senhor comentou o ilustre Dr. Caramuru, amigo particular, o evangelista Henrique lá do Maranhão, comentou também o vizinho meu aqui perto da minha cidade, o pastor Aguinaldo aqui de Campinas, né, Aguinaldo Betti, e depois o senhor mencionou o meu nome também. Eu fiquei muito feliz pela lembrança, né? Você mencionou 4 nomes, 3 deles são ícones na escola dominical, homens que já têm uma caminhada, né, longa na área do ensino. Eu, menino, estou apenas começando, mas fui lembrado. Parabéns pelo seu trabalho e parabéns pela lembrança. Que o Eterno continue lhe abençoando. Queridos, hoje então nós vamos falar sobre a volta de Jesus, tá? Hoje iremos estudar sobre um dos temas que foi um dos lemas das Assembleias de Deus no Brasil. Quem é assembleano há mais tempo vai se lembrar do que eu estou dizendo. Os mais novos talvez, né? Mas não com tanta frequência, tá? As nossas mensagens há 20, há 25 anos atrás era uma mensagem que enfatizava a volta do Messias. A Assembleia de Deus ela cresceu nesse ímpeto que Jesus salva, cura, batiza e leva para o céu. Então esse tema sobre a volta do Messias foi um tema muito pregado nas Assembleias de Deus no Brasil. E estudar a volta de Jesus parece-me que para alguns é chover no molhado, tá? Então você, professor, tem a missão na sua classe de reavivar esse tema, que é um tema que permeou toda a igreja primitiva. Preste atenção no que eu vou dizer. Esse tema, você, professor, tem a finalidade nesse domingo, no dia que você for ministrar essa aula, a terceira aula, de reavivar esse tema que permeou toda a igreja primitiva. É essa a tua finalidade. Porque para alguns, mas fala de novo da volta de Jesus. Preste atenção no que eu vou dizer também.
Tente mostrar para os seus alunos que existem coisas que nós fazemos todos os dias, que caem na rotina, mas elas são essenciais. E se você não as fazem, você se prejudica. Por exemplo, comer, beber, tomar banho. Você percebe que parece que são coisas rotineiras. E elas são rotineiras, são do cotidiano. Mas se eu não as faço, eu prejudico a minha própria vida. Então falar da volta de Jesus para muitos pode ser algo corriqueiro, mas se eu não vivo a iminência volta de Cristo, eu prejudico a minha própria salvação. Tá? Então é muito importante. Então estudar a volta de Jesus é ter a certeza de que não importa saber o dia, mas nós devemos manter vivo, dia a dia, essa experiência que ainda vai acontecer. O objetivo dessa aula, professor, pelo amor de Deus, não fique entrando em questão de data. Não fique tentando fazer cálculo, né? Não fica tentando adivinhar, tentar fazer algo místico no texto sagrado para tentar adivinhar o dia. A Bíblia é muito clara a respeito desse dia, dessa hora, ninguém sabe. Ninguém sabe, isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Então não tenta fazer isso. Tá? Estudar a volta de Cristo é manter vivo no dia a dia, no cotidiano da vida, esta grande expectativa, essa grande experiência que nós iremos viver um dia. Eu tenho a mais absoluta certeza, porque a palavra de Deus ela não erra. Estudar a volta de Jesus é ter a certeza que no seu dia só terão dois grupos de pessoas, os acordados e aqueles que estão dormindo. Tá? A nossa introdução nós precisamos alertar isso, porque o nosso autor ele menciona as virgens, as loucas e as prudentes. Então são dois grupos que quando Jesus voltar vai ter as pessoas que estão acordadas e as pessoas que estão dormindo. Enfatiza isso para a sua classe. Tá? Que grupo nós pertencemos? Que grupo eu pertenço? Vocês pertencem? A nossa classe pertence? Aqueles que são acordados, esperando o noivo, ou aqueles que estão dormindo? Tá? A palavra-chave dessa aula é surpresa. Por isso que o nosso objetivo é a volta de Jesus iminente. E a palavra-chave para esta aula é surpresa. Ele vem na hora que nós não imaginemos. Na hora que você não imagina, ele vai voltar. Então, a surpresa é a palavra-chave dessa aula. Primeiro tópico, aguardando a volta do Senhor. Aguardando a volta do Senhor. E ele diz aqui como nós devemos guardar a volta do Senhor. É isso que esse primeiro tópico vai trabalhar. Como que nós, cristãos, devemos guardar a volta do nosso Messias. Tá? Primeiro ponto, como que eu vou guardar a volta? Com fé e vigilância. Tá? A palavra-chave nesse primeiro ponto aqui é o termo vigiar. O que é vigiar? Preste atenção que eu tenho uma revelação para a tua vida. Preste atenção no que eu vou dizer. E eu quero que você leve isso, por gentileza, se você puder, para a tua classe. O que é vigiar? Vigiar é estar atento, estar ligado. Tá? Daí vem a palavra vigilante. Tá? Gregório, por exemplo, ele significa o vigilante. Então, vigiar significa estar atento. Daí vem a palavra o vigilante, aquele que está atento. Tá? Mas eu quero salientar uma coisa para vocês. O texto de Mateus ele foi escrito para que povo? Quem? Isso, para os judeus. Olha a minha linha de raciocínio. O texto foi escrito para judeus. E aqui, esse termo fez com que os judeus se lembrassem de um personagem, ou de uma personagem. Quem era essa personagem? O sentinela. Vocês se lembram do sentinela? O que era o sentinela? O sentinela era aquela pessoa que ficava no lugar mais alto. Olha só, ele ficava no lugar mais alto. Via mais longe. E avisava as autoridades de quem estava vindo, do perigo iminente.
O vigilante, o sentinela, preste atenção no que eu vou dizer. Ele era a pessoa que via, ele ficava no lugar mais alto. Ou seja, ele estava acima das outras pessoas. Com qual o objetivo? De ver aquilo que ninguém estava vendo. E o sentinela avisava as pessoas do perigo iminente ou de um benefício que estava para vir, e avisava as autoridades. O sentinela, preste atenção, ele não podia cochilar. O Antigo Testamento dava pena, por exemplo, se um sentinela cochilasse, ele era condenado. Tinha uma pena para o sentinela que cochilava, e dependendo da gravidade que aquele cochilo trazia para o seu grupo, a pena dele era gravada, tá? Era gravada. É tão interessante que o salmista afirma que o nosso Deus, ele é comparado como o sentinela de Israel que não dorme, ou seja, ele não pisca os seus olhos, ele sempre está atento. O sentinela, ele não podia cochilar, ele tinha que ficar a noite inteira, o quê? Ligado. Ele tinha que ficar, lembra daqueles filmezinhos que nós assistíamos quando era criança, dos desenhos animados? Quando o cara queria dormir, ele colocava um palitinho dentro do olho. Essa é a ideia do sentinela. O sentinela não pode piscar, ele não pode cochilar, ele não pode tirar uma pestana, não. Ele sempre tem que ficar atento. Nós devemos ser um sentinela. É isso que o texto está querendo dizer, porque ele escreveu para judeus. E os judeus tinham em mente o sentinela. Nós devemos estar atentos. Nós devemos olhar. Nós devemos estar no lugar mais alto, olhar mais longe e avisar as pessoas que a volta de Jesus é iminente. Nós precisamos estar como vigilantes, como sentinela. Não podemos dormir, não podemos cochilar. Nós precisamos estar atentos. Leva essa mensagem para a tua classe. A importância do sentinela. O sentinela era aquele que avisava o povo. Irmãos, vamos ser sentinelas. Vamos avisar a igreja de que a volta de Cristo é iminente. Tá bom? Ponto 2. Cheios do Espírito Santo. Eu quero, nesse ponto, fazer uma menção a um dado histórico. O que é ser cheios do Espírito Santo aqui? É falar em línguas estranhas. Vocês sabiam que a evidência das línguas estranhas no século XIX e aflorou no século XX era uma das confirmações de que a pessoa foi selada para ser arrebatada? O batismo com o Espírito Santo e a evidência da língua estranha era um dos sinais escatológicos para a volta de Cristo. E Jesus estava selando aquelas pessoas com o batismo, com a evidência das línguas estranhas para o seu arrebatamento. Tá? Isso permeou muitas igrejas. A Assembleia de Deus tinha esse lema. Vocês podem confirmar isso, por exemplo, na bandeira da igreja quadrangular. Uma belíssima denominação. E nessa bandeira da igreja do Evangelho Quadrangular, lá tem o lema Jesus voltará. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo com a menção do arrebatamento da igreja. Ou seja, tinha esse lapso. Mas eu quero enfocar aqui nessa aula. Tá? Isso não foi eu que inventei. Tá? Eu estava lendo uma tese de um doutor do Mackenzie, e ele fala com muita propriedade, é coisa linda de falar sobre isso, tá? Mas como que nós devemos aguardar a volta do Senhor, cheios do Espírito Santo? E vocês sabiam que pessoas que falam em línguas estranhas ficarão na volta de Jesus? Jesus disse: mas Senhor, mas em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônios, eu não vos conheço. Isso é muito sério, queridos. O que é ser cheios do Espírito Santo? É cumprir a palavra de Deus. É a palavra de Deus nos mover.
É a palavra de Deus, ela permear totalmente a nossa vida. Sabe, você está extinguindo o Espírito Santo? Não. Pela misericórdia de Deus, eu sou agraciado com línguas estranhas. Eu sou agraciado com línguas estranhas. Eu sou pentecostal. Eu sou da Assembleia de Deus do Fogo, meu querido. Mas eu não posso acreditar que somente a língua estranha é evidência. Não, ser cheio do Espírito Santo é ser completo. É a palavra de Deus me completar. Tá? Então ser cheio do Espírito Santo não é fazer movimento. Tá? Vou aguardar a volta de Jesus no reteté. Não, eu vou aguardar a volta de Jesus cumprindo a palavra. É isso que nós precisamos, ser cheios do Espírito, cumprindo a palavra. Queridos, agora nós vamos entrar no ponto de número 3. O ponto de número 3 é a santidade e amor. Primeiro, vamos definir o que é santidade. Lembra que no começo da aula eu disse sobre a palavra cotidiano, corriqueiro? Tá? E um dos métodos do aprendizado é a repetição. Então vamos sempre nos repetirmos e repetir para o nosso aluno. O que é santidade? O que é um santo? É aquilo que é separado do mundo para Deus. Então santidade é quando eu vivo excluído do pecado. Santidade é a marca indispensável daqueles que aguardam a volta do Messias. Tá? Então, a santidade, ser santo, ser separado da filosofia do mundo é a marca registrada dos cristãos. Então, a verdade é que quando o sacerdote, o sumo sacerdote, ele entrava no Yom Kippur, uma vez por ano, ele tinha uma indumentária e na sua cabeça tinha uma coroa, uma espécie de coroa banhada a ouro. Melhor, de ouro maciço, e tinha uma inscrição aqui, estava escrito santidade ao Senhor, tá? Estava escrito santidade ao Senhor, ou seja, para ele se lembrar de que aonde ele estava entrando era um lugar santo, e que a sua vida tinha que ser santa para o Senhor. Então lá estava escrito Kadosh La Adonai, santidade, separado para o Senhor. Tá? E sabe o que nos entristece às vezes? É que nós estamos mais preocupados em nos arrepiarmos no culto do que sairmos com uma consciência de viver uma vida separada do mundo. O que permeia hoje é o que eu vou sentindo no culto. Tá? Quando eu comecei a minha jornada alguns anos atrás de pregar, de ensinar a palavra de Deus, e isso envolve mais pregação, eu sempre que a minha maior preocupação era o final do culto, no ápice da pregação. Será que vão pular? Será que vão gritar? Será que vão falar em línguas estranhas? Qual vai ser o movimento que vai acontecer? Então isso me preocupava, porque eu via os irmãos sempre pregando e dizia que no final é o ápice, no final é o auge. E ali tem que acontecer. Eu tinha que visualizar aquilo que eu preguei. E é claro que com o tempo vai passando, hoje eu estou amadurecendo, eu cheguei à conclusão que isso é uma inverdade. Mas muito novo isso me preocupava. E preocupa muitos ainda hoje dentro da igreja. Então você vai na igreja não para sentir somente, mas você vai lá para ter uma consciência de que você precisa sair para se separar do pecado. Porque a maior preocupação de Deus, presta atenção, não é quantos entram somente para adorar, mas quantos vão sair para lhe servir. Isso é muito profundo. A preocupação não é quantos entraram para adorar, mas quantos saíram para servir, porque é lá fora no mundo que se conhece o verdadeiro cristão. Então, santidade é a marca registrada daquele que é fiel, daquele que aguarda a vinda do Messias. Eu tenho que aguardar em santidade. Uma pessoa me disse, esses dias, que ele entra na casa dele, um dos seus familiares está ouvindo hinos. Mas ele chega de vez em quando também na casa dele, e em alguns momentos, a mesma pessoa que ouvia hinos, ouve funk. É cristão,
Mas tem dia que ouve hinos, mas tem dia que ouve funk. Ou seja, o mundo está nele ainda. Ele não foi separado completamente para viver exclusivamente para o Senhor. Aqueles que aguardam a vinda do Senhor se excluem do pecado, se exclui do sistema maléfico. Ele preza por viver uma vida em santidade. Tá? Santidade. O amor é outra marca que caracteriza o cristão. Então, como nós devemos aguardar a vinda do Senhor em amor? E o amor, para mim, é uma marca em extinção hoje. O amor é uma marca em extinção. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu gostaria que vocês levassem isso para a classe de vocês. Nós somos conhecidos pelo Senhor, pelos dons espirituais ou pelo fruto do Espírito? O que a Bíblia diz acerca disso? Queridos, a Bíblia diz que nós somos conhecidos pelo Senhor, pelo fruto do Espírito, que tem 9 manifestações. Tá? Nós não somos conhecidos pela língua estranha que você fala. Você não é conhecido pela profecia que você profetiza. Você não é conhecido pelo aquilo que você faz no mundo místico. Lembra o que Jesus disse? Senhor, nós profetizamos em Teu nome. Nós curamos em Teu nome. Nós expulsamos demônios em Teu nome. Jesus olharão para eles e dirão o quê? Apartai-vos de mim. Ou seja, Jesus estava dizendo, eu não vos conheço. Então, o que esse texto me ensina? Nós não somos conhecidos pela mística, nós não somos conhecidos pelos dons espirituais, nós somos conhecidos pelo fruto do Espírito. Os dons espirituais estão registrados em 1 Coríntios, capítulo 12. Tá? Tem uma finalidade, nós já explicamos isso em uma aula específica só sobre dons espirituais. Se você tem interesse, entra no meu canal aí, queridos. Procure lições sobre os dons espirituais. Foram 13 lições que eu falei sobre dons espirituais e sobre os dons ministeriais. Procure e aprenda mais um pouco. Mas Paulo vai dizer, o mesmo Paulo que escreveu para Corinto, escreveu aos Gálatas. E para os Gálatas, ele disse o seguinte, que o fruto do Espírito, com 9 manifestações, e uma das manifestações é o amor. Então Paulo, ele ratifica pelo Espírito Santo, que nós somos conhecidos pelo Senhor, pelo fruto que nós desenvolvemos para Ele. Por quê? Porque os dons espirituais é de Deus para nós. Presta atenção. Mas o fruto é de nós para Ele. É nós que oferecemos a Ele. Os dons não, os dons é Ele que nos oferece. Mas o fruto é nós que oferecemos para Ele. E aprende uma coisa. Nas características do fruto do Espírito, nós aprendemos, nós desenvolvemos essas características. Então o amor, que é uma das características da marca do fruto do Espírito, isso você pode conferir, leia a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, verso 22. Tá? Você vai ver que o amor é uma característica do fruto do Espírito, e você precisa desenvolver o amor. Você tem que aprender a amar. Você tem que aprender a amar. Então, amar é uma marca daqueles que esperam a volta do Senhor. E hoje nós vemos tanta briga no ministério, briga dentro de casa, briga no trabalho, briga na rua. E a Bíblia diz que aquele que aguarda a volta do Senhor precisa aguardar em amor. Nós somos conhecidos por essa marca. Tópico de número 2, atitudes errôneas acerca da vinda de Jesus. Nós vimos como nós devemos guardar, agora nós vamos ver 2 ideias errôneas daqueles que pensam sobre a vinda do Senhor. A primeira ideia errônea é ignorar a vinda do Senhor. O nosso autor ele vai relatar uma parábola, a parábola do servo prudente e do servo mau, relatada também em Mateus capítulo de número 24. Nessa parábola ele cita 2 personagens, o bom e o ruim, o prudente e o imprudente. No primeiro ponto, o nosso autor ele vai salientar o servo mau. Mas por que ele era mau?
Porque ele roubava, ele matava, ele furtava, porque ele pecava. Olha o que qualificava a maldade desse homem, porque ele ignorava a vinda do Senhor. Ele não se importava com a vinda de Cristo. Isso é muito profundo, queridos. Quando eu não me importo com a vinda do Cristo, o texto me fala, não sou eu que estou falando isso, o texto fala que eu sou considerado um servo mau. Eu preciso aguardar, eu preciso me importar com a vinda dele. Porque se eu não me importo com a vinda dele, o texto está qualificando-me como mal. O texto está me qualificando como mal. Para o Dr. Hendricks, esse texto, esse servo que é qualificado como mal, o Dr. Hendricks qualifica ele como tendo 3 características. A primeira característica para o Dr. Hendricks era despreocupação. A segunda característica para o Dr. Hendricks era crueldade. E a terceira característica era pândega. Ou seja, ele reunia todos os ingredientes que o qualificava de uma forma errônea. Tá? E outro detalhe que o nosso autor trabalha com muita propriedade é que ele afirma que muitos estão brincando, muitos tiram sarro, muitos não acreditam, outros ficam fazendo chacotas. E como que eu resolvo essa questão da brincadeira e da chacota? Ponto 2. Existe um grupo de pessoas que escarnecem das profecias. E aí o autor cita um texto de 2 Pedro, capítulo 3, verso 3 a 4, onde o autor está mostrando que na sua época já tinha essa maneira de escarnecer. Tá? De escarnecer. E como que eu resolvo essa problemática daqueles que ignoram e daqueles que escarnecem das profecias acerca da sua vinda? Eu tenho uma dica para você. Tenta mostrar para essas pessoas, querido, tenta mostrar para essas pessoas que as profecias que já se cumpriram são provas de que as que ainda não se cumpriram vão se cumprir. Tá? Isso é uma tática que você tem que usar. Eu disse no começo dessa aula que nessa aula nós precisamos reavivar a chama da volta do Messias. Essa aula eu preciso aproveitar este momento para incentivar vocês a viver uma vida em santidade, a não ignorar e não escarnecer. Então tenta, claro, com unção, com graça, mostrar para eles que o que já se cumpriram é uma prova de que aquilo que ainda não se cumpriram vai acontecer. Tópico de número 3, estamos chegando ao final da nossa aula. Tópico de número 3, a atitude do fiel. Tá? Nós vimos a atitude do infiel, daquele que é mau. Agora vamos ver a atitude daquele que é fiel, aquele que aguarda ansiosamente a volta do Messias. Ele tem 3 características. A primeira característica é ter uma vida irrepreensível. Aqui eu quero salientar uma questão. Vida irrepreensível, vida correta, não está se referindo à vida perfeita. Preste atenção, ninguém tem uma vida perfeita. Vida correta, vida irrepreensível, não quer dizer vida perfeita, vida plena. Tá? Isso são coisas completamente distintas. Por quê? Porque nós sabemos que no caminhar, no perpassar do tempo, nós vamos fraquejando em algum momento e em alguma área específica. Tá? O próprio texto diz que nós somos uma luz que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito, ou seja, nós estamos alcançando uma maturidade. Tá? O que eu quero salientar aqui, eu peço que vocês salientem na classe também, que essa diferença. Tá? Por quê? Porque nós vamos caminhando.
E enquanto nós estamos caminhando, nós vamos fraquejando em algum momento da nossa existência. E aí eu me alegro, por quê? Porque o texto diz que nós temos um advogado. João nos afirma isso, nós temos um advogado. E se eu confessar para esse advogado, ele é fiel e justo para me perdoar. A carta aos Hebreus me afirma que nós temos um sumo sacerdote que venceu por nós e que nos dá garantia de ter uma vida completa, uma vida irrepreensível, uma vida que às vezes eu erro, mas Ele está valorizando o meu intuito de acertar. É isso que nós precisamos entender. Tá? Nesse texto, querido, se sinta agraciado. Mostre para os seus alunos que em algum momento da nossa vida nós temos falhas, erros, equívocos. E às vezes isso nos perturba. Mas Ele está nos vendo a tentativa de nós acertarmos. Como nós temos lidado com essa fragilidade humana, que é característica do ser humano. Mas como eu tenho lutado para vencer isso? Como que eu tenho me blindado com isso? Eu tenho me entregado, eu tenho lutado constantemente para vencer essas mazelas da vida. É dessa perspectiva que o texto nos olha. Então eu quero lançar uma palavra para vocês aqui. Se sinta agraciado neste momento, enquanto você está lutando nesse ponto específico da tua vida. A graça de Deus irá te agasalhar neste momento. Eu peço que vocês levem isso também para a classe de vocês, em todo o Brasil. Leve isso para fora do Brasil. Mostre para a tua classe que você vai ser agraciado. Ponto 2. Não dê lugar à carne. Tá? Essa é uma outra atitude do servo mau. Ele dava lugar à carne. Atualmente, muitos estão se aproveitando da liberdade para dar ocasião à carne. Hoje virou uma festa. Hoje a maneira com que as pessoas se conduzem dentro da cristandade tem desmoralizado a fé de muitos. Tá? Hoje, em nome da liberdade, as pessoas estão se extravasando. Eu me lembro que há 22 anos atrás, aqui no campo de Americana, eu gostava muito de ir no culto de ensino, que aqui era nas sextas-feiras. Eu me lembro, por exemplo, alguns anos atrás, o pastor Pedro Pernas, que hoje é um pastor presidente no interior do estado de São Paulo, no culto de ensino tinha palavra. Não tinha bênção assim, você vai vencer. Sinta aí, não tinha essas coisas não. Sabe o que tinha? Palavra. Sabe o que tinha? Tinha arreio, meu irmão. Era palavra dura. Era palavra que nos saía, poxa, eu preciso melhorar. Eu preciso me achegar mais. Era palavras duras, hoje não. Hoje, me desculpe a sinceridade, nós temos muitos pastores moles, frouxos e corrompidos com o mundo. Porque ele fica negociando. Para se manter num cargo, ele se corrompe. Para se manter num cargo, ele fica light. O autor da nossa revista, ele falou com muita propriedade que hoje igrejas são clubes religiosos. E um outro detalhe que eu quero mencionar aqui para vocês, que a mensagem sobre o pecado passa longe. Qual dos nossos grandes pregadores hoje tem como tema, tem como carro-chefe do seu ministério o pecado? Eu conheço pouquíssimos. Nessa mão aqui, ó, nessa mão aqui, caberia a eles. A escassez. Mas quantos nós conhecemos do reteté? Quantos nós conhecemos do avivamento? Quantos nós conhecemos do movimento? Tá assim, ó, cheio. Porque o pecado nos confronta. Ponto 3. Dar frutos. Preste atenção no que eu vou dizer. Dar frutos não significa ter uma vida somente correta. Por quê? Porque aqueles que também não são cristãos,
têm vidas corretas. E vamos ser sinceros aqui, tem muitos que não têm a mesma fé do que nós. E a sua conduta moral é mais sadia do que a nossa. Então, o que significa aqui dar frutos? Então, a questão aqui não é moralista, mas a questão aqui é de crença. Eu vou repetir. A questão aqui não é moralista, mas é uma questão de crença. A base do meu fruto está em quem? Está no quê? É esse que é o problema. Tá? Eu preciso dar fruto por quê e para quem? Eu preciso dar fruto por Ele e para Ele. Eu preciso agradar Ele porque Ele é a base da minha vida. A minha moral está baseada nele. A minha moral não está baseada em homens, em filosofia. Eu quero concluir essa aula dizendo o seguinte: não importa o dia nem a hora, mas vivemos como se fosse hoje a sua volta. Então eu quero fazer uma expressão do texto de Apocalipse: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Até semana que vem.